Você já estudou inglês por anos, mas quando precisa falar, trava. Você não tá sozinho ou sozinha. Trust me. Nos meus 16 anos de ensino da língua inglesa, eu capacitei centenas de alunos, aí tá mais de 500, tá? E todos eles com esse principal problema. Poxa, teacher, consigo escrever e ler direitinho, mas na hora de falar, cara, eu travo pra caramba, não consigo me expressar, eu até entendo o cara quando ele fala devagar e tal. É um problema muito comum, mas calma. Eu consegui filtrar esse problema em 3 bloqueios principais que a gente vai abordar nesse vídeo aqui hoje, ok? E quem sabe você consiga sair desse vídeo aqui como saindo de uma sessão de terapia, né? Superado aí, sem bloqueios. Nossa, seria o sonho do teacher aqui, viu? Ai, ai. Olha só, segundo pesquisas recentes, 95% dos brasileiros não têm o inglês necessário para se comunicar, gente. Pelo amor de Deus. O mais curioso, tirando o fato que a gente tem infindáveis escolas de inglês espalhadas pelo Brasil todo, o mercado saturado, sim, essa é a informação de teacher mesmo. Você anda até a esquina, você vê uma escola de inglês online, você vê várias propagandas de várias escolas, mas além disso, a média é muito maior do que a média internacional. Alemanha e Holanda, por exemplo, metade da população fala inglês bem. E o Brasil fica na lanterna, cara. Tá pior que o time do Santos, não, brincadeira. Parece como um dos últimos colocados na lista. E calma, não é por sua incapacidade, não. São os 3 bloqueios que eu falei lá no começo do vídeo que atrapalham brasileiros em geral. E eles têm solução, sim. Eu vou explicar cada uma delas right now. Let's go. Bloqueio número 1. Medo de errar, vergonha de falar. Esse é disparado o mais comum, gente. Paulo, eu até entendo, mas eu tenho vergonha de falar. Tenho vergonha de errar. Muito brasileiro aí de educação linguística aponta isso para a forma que a gente aprende o próprio português. Mas no caso do inglês, a gente foca muito na gramática e na escrita, e não no falar, não no ouvir. Aí qual é o resultado? Você vai falar, nunca praticou antes, então você trava. Você nunca foi treinado para isso, pô. Agora você compara com os países nórdicos. As crianças aprendem com muita exposição prática, assistem TV na linguagem nativa das séries, ou filmes, ou shows, whatever. Então não tem dublagem. Elas vão conversando, vão errando, sem medo. Aqui a gente aprende decorando a listinha lá de verbos irregulares. Aliás, já falei dessas listas, né? Lista você não aprende mais calhorda nenhuma, né? Ó, e eu também faço interpretação do inglês para o português, tá? Traduções de eventos, seminários, treinamentos e tudo mais, né? E eu fico impressionado um pouquinho como o brasileiro fala mal de brasileiro que tá tentando falar inglês, cara. É impressionante isso. Isso alimenta mais essa questão do medo de falar, o medo de errar, sabe? Porque a gente não fica receptivo às pessoas que estão tentando. A gente meio que critica, até tenta humilhar a pessoa. Você é desse time ou você é do time que dá suporte? Comenta aqui. Agora, como superar esse medo de errar, esse medo de falhar, ok? Treine em voz alta, mesmo sozinho. Leia frases simples em inglês, não precisa ser nada muito complexo, muito longo não. Frases curtas. Fala com o espelho. Frases de sobrevivência, cara. Essas são as melhores. Can you repeat that, please? Ou I don't understand. Não tenta ficar falando perfeito coisa complexa que tá muito além de você, ok? Aliás, na minha mentoria a gente trabalha exatamente isso. Vai levar você do zero à confiança em 6 meses, com muita prática falando do seu dia a dia. Clica aqui no link para saber mais. Vai voltando. Agora, bloqueio número 2. Falta de vocabulário ativo. Muita gente até sabe as palavras em inglês, mas aí vai usar, não lembra. Isso acontece porque o vocabulário fica passivo, fica preso na memória, que é o problema de decorar as listinhas lá que eu falei agora há pouco, né? Você acaba não ativando essas listas de formas de que você coloque elas em frases para o seu dia a dia. Ou seja, as pesquisas mostram que os brasileiros até estudam vocabulário, mas eles não praticam essa repetição do dia a dia, essa utilização do dia a dia ativa, sabe? Então, em países asiáticos, por exemplo, você tem uma prática ativa, você tem repetição em sala de aula. Ao contrário daqui, que ninguém treina falando. Como superar isso aí? Faça anotações de 5 palavras novas por dia e crie frases com elas. E frase dá contexto. Contexto leva à utilização do seu dia a dia, right? A segunda é o shadowing. Ouça, repita, pratique em voz alta. Use aplicativos, anotações rápidas, mas lembra, sempre em frases, não listas. Esquece as listas, pelo amor de Deus. Já fiz vídeo sobre isso. Ok. Oh my God, man. The lists. Damn the lists. E claro, na minha mentoria também eu
tenho a lista de palavras, mas com vocabulário mais prático, que vai se encaixar no seu dia a dia, com frases que também vão se encaixar no seu dia a dia, alright? Mas sem querer vender aqui, vamos voltar pro bloqueio número 3. Falta de exposição real ao inglês, pô. O inglês não faz parte do cotidiano do brasileiro no dia a dia, infelizmente. Afinal, ligou a Globo, ligou a TV, quase tudo é traduzido, quase tudo é dublado. Seja séries, sejam filmes, até os manuais dos produtos que você compra lá do AliExpress, né? Se não tá em chinês, vai estar com inglês horroroso, nossa senhora. Ou seja, o resultado, você cria um ambiente artificial ao redor do inglês, yeah? Você estuda o inglês só na hora da aula. Acabou a aula de inglês, você pega o inglês, põe na gavetinha, guardou ali e segue seu dia a dia, né? Vai falar que você não fez isso. Então, de novo, nesses países aí que são líderes na proficiência, Holanda, Suécia, Dinamarca, por exemplo, quase não existe dublagem. As crianças seguem aprendendo inglês desde lá do comecinho. E aqui no Brasil, não. Dublagem é o padrão. Como superar isso aí? Crie o seu próprio ambiente em inglês. Troque o idioma do celular. Siga criadores de conteúdo em inglês. Pô, meu, isso aí você não tem desculpa. Poxa, você procura lá no TikTok qualquer habilidade, qualquer profissão, você vai encontrar em inglês, né? TikTok, Instagram, YouTube, whatever. Estabeleça um tempo de contato real com o inglês. 15 minutinhos por dia. Cara, 10, 5 minutos por dia, whatever. Putz, qualquer quantidade que você puder. Ah, já me esquecendo, pô, videogame, cara. A galera fica colocando videogame em português hoje em dia, pô. Eu cresci jogando videogame só em inglês, cara. Pô, se eu não entendesse a palavra lá em inglês, eu não passava de fase, pô. Resumindo, os 3 maiores bloqueios: medo de errar, falta de vocabulário ativo, falta de exposição real ao idioma. Mas lembre-se, nenhum deles é permanente. Você pode superar com prática em voz alta, repetição, cria um ambiente de imersão ao seu redor no seu dia a dia. E claro, se você quiser destravar isso com uma prática mais ativa ainda, de novo, tem minha mentoria, clica aqui embaixo, vai lá na página, eu vou falar pessoalmente com você e vou explicar os detalhes da minha mentoria, como você pode levar o seu inglês do zero à confiança em até 6 meses. Thank you very much and see you next time. Bye bye.